geral, quando a gente pensa em Nordeste brasileiro, é muito comum a gente pensar em alguns estereótipos, não é? Sobretudo quando pensa no sertão do Nordeste brasileiro. Aí fica muito mais fácil perceber alguns estereótipos que são construídos, né? O principal deles, obviamente, é o da seca, né? Do Nordeste sempre como espaço da seca. Isso aparece constantemente na arte, né? Seja na literatura. Um exemplo interessante seria o Vidas Secas, por exemplo, um livro do Graciliano Ramos, escrito em 1938, que mostra a migração de uma família de migrantes nordestinos para uma grande cidade, né? Liderados por um pai chamado Fabiano, tal, que tem uma cadelinha chamada Baleia, todos vocês já devem ter ouvido falar, e, melhor ainda, já devem ter lido, né? Essa obra que é uma obra fundamental. Uma outra coisa que aparece também, a gente pode pensar num quadro, por exemplo, uma série de quadros, na verdade a série Os Retirantes, do Cândido Portinari, de 44, que mostra justamente também essa migração, esse pessoal fugindo da seca e buscando refúgio na cidade grande. Essas pinturas, né, essas várias pinturas sempre marcadas por uma denúncia, um ar de denúncia da penúria, da fome, da pobreza do homem sertanejo, ok? Nesse sentido, a música que eu vou falar com vocês é justamente uma música chamada Vozes da Seca, uma música composta pelo Luiz Gonzaga e pelo Zé Dantas, né, o seu grande parceiro na segunda metade da sua carreira ali, não é? Os dois vão fazer uma música que é um misto também de manifesto contra o descaso político com a seca e ao mesmo tempo uma música de denúncia, né, que apresenta alguns problemas da seca, mas mais do que isso, apresenta que as questões vinculadas à seca, o problema da seca, ele é muito mais um problema de ordem política do que de ordem natural e, sei lá, falta de chuva apenas, né? Tem questões políticas ali que envolvem diretamente a seca. Bom, e aí os dois vão fazer essa canção em 53, só lembrando que nesse momento quem está no poder, quem está no governo é o Getúlio Vargas, não é? E por isso mesmo ele já começa a canção falando diretamente para o presidente, né? E ele ainda fala assim, começa a frase assim: seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão. Por quê? Algumas coisas são importantes. Primeiro, seu doutor, ele já está falando com o Getúlio, né, com o presidente, no sentido de uma relação assimétrica, ele se colocando como submisso, né? Ele, o doutor, o homem que está acima da lei, que manda em tudo, e ele como indivíduo inferior. E está agradecendo pelo auxílio, por quê? Porque em 53, quando teve essa grande seca no Nordeste, o Getúlio Vargas e vários outros governadores e tal dos estados do Sudeste, né, que em geral os nordestinos chamam tudo de Sul ali, né? Isso é muito comum na música do Luiz Gonzaga. Mas organizaram o envio de alimentos, né? E aí essa galera mandou alimentos para lá e ele tá agradecendo. Mas ele quer deixar claro uma coisa, assim: obrigado pela comida, né? Mas ele continua assim: mas doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. O que é interessante aqui, né, é que toda essa primeira estrofe, primeiro, ela é em tom recitativo, ela não tem música, ela é feita apenas como se estivesse chamando, né, a atenção do Getúlio Vargas, e também, né, sem instrumentação, exceto uma sanfona, mas também sem fazer uma harmonia, sem fazer um ritmo ou algo do tipo, né? E aí ele chama a atenção para quê? Para o desejo de que, obrigado pela ajuda e tal, mas o nordestino ele não quer esmola, o nordestino ele quer trabalho, né? Porque uma esmola para um homem que é são, ou ele mata de vergonha, né? O homem fica, obviamente, infeliz com essa questão da esmola, fica desconfortável, ou ele fica viciado, ou seja, se torna efetivamente um vagabundo, né? Por isso ele vai negar essa esmola e vai pedir um auxílio. É isso que ele vai continuar. Ele fala assim: ó, é por isso que pedimos proteção a vós me ser, ou me por nós escolhido para as rédeas do poder. Ou seja, é por isso que a gente pede proteção para vós me ser. Perceba que de doutor agora ele já está mais próximo, né? Vós me ser, vossa mercê, que é um pronome de tratamento mais pessoal, né? Ainda que não seja completamente íntimo, ele já está mais próximo dele, né? Então ao longo da canção a gente vai perceber que isso é uma tendência também.
E aí ele chama atenção para o seguinte: o homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Significa o quê? Que Getúlio Vargas tinha sido eleito, né, em 50. Diferente do seu primeiro governo, em que ele sobe ao poder por uma revolução, agora ele foi escolhido pelo poder. E aí chama atenção para um elemento interessante, a noção de uma soberania popular, né? Se ele foi colocado no poder pelo povo, ele deve agir de modo a atender o povo. E aí então ele vai chamar justamente isso, né? A atenção disso, o Zé Dantas e o Luiz Gonzaga. Ele vai falar assim, ó: pois doutor dos 20 estados, temos 8 sem chover. Veja bem, quase a metade do Brasil. Então, como ele fala, ó, o povo te colocou aí, mas quase a metade desse povo está sem comer, não é? Então, né, dá uma ajuda pra gente. Só que ele quer o quê? Ele não quer uma ajuda de mandar alimentos, como era a campanha, de fato, que foi orquestrada pelo governo federal. Ele quer que se desenvolvam infraestrutura, de um lado, e por outro, também se desenvolva melhores condições sociais e econômicas. E os dois próximos versos deixam isso bem claro. Dê serviço ao nosso povo, enche os rios de barragem, dê comida a preço bom, não se esqueça a cidade, né? Então é da barragem, da açude, da comida e da emprego. É isso que o povo precisa, não precisa de esmola, né? E ele fala isso claramente no próximo verso. Livra assim nós da esmola, que no fim dessa estiagem, né, dessa seca, então livra a gente da esmola, que no fim da seca lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. O que é interessante é que ao falar isso, ele está chamando a atenção para uma certa moralidade no nordestino, né? O nordestino, ele não... ele paga a sua dívida, ele tem uma coisa com honra muito forte, sobretudo o nordestino do sertão, obviamente. Isso, claro, que também é um estereótipo, mas é um estereótipo que o próprio Luiz Gonzaga está querendo reforçar, né? E aí ele continua: se o doutor assim fizer, assim salva o povo do sertão, quando o dia e a chuva vir, que riqueza para a nação. E aí é massa. Se vocês perceberem bem, o segundo governo do Vargas, ele sobe ao poder ainda mantendo aquela ideia do trabalhismo, né, que já é presente no primeiro governo, mas agora tem um outro fator que também tinha no primeiro, mas agora é muito mais reforçado, né, que é o nacionalismo. Então, se você prestar atenção, o Luiz Gonzaga, os Zé Dantas, eles estão querendo convencer o Getúlio Vargas a auxiliar o sertão. Então eles chamam a atenção para duas características do homem do sertão, né? Primeiro, que ele é um trabalhador, que ele não quer esmola, mas segundo, que ele faz parte da nação, reforçando essa ideia do nacionalismo, né? Do típico nacionalismo que vai ter no segundo governo Vargas, né? E aí, já para finalizar, nunca mais nós pensamos em seca, vai dar tudo nesse chão. Ou seja, se o presidente tiver um cuidado em observar a seca, vai dar tudo certo, né? Se ele cuidar das questões do homem do campo sertanejo, vai dar tudo certo. E aí ele termina com uma frase emblemática, deixando bem claro qual que é a proposta dele, que é uma ação política para resolver o problema da seca, né? Como vê nosso destino, mercê tem nas vossas mãos. Ou seja, tá na mão do presidente resolver o problema da seca no Nordeste, ok? É uma música marcada sobretudo por esse tom político, né? Coisa que o Luiz Gonzaga sempre teve também.